O nosso tema de hoje é: o que é que o consumidor brasileiro realmente valoriza? E eu trouxe para você, telespectador da Rede Vida do meu programa, uma pesquisa que eu achei espetacular, que saiu na revista Consumidor Moderno de dezembro, a penúltima revista, né? Uma das penúltimas revistas, Consumidor Moderno, de dezembro de 2003. Eu tenho o prazer de escrever para essa revista também. Gente, essa revista é uma revista muito inteligente, muito boa. Agora, olha a pesquisa que foi feita. Olha aqui, ó. Alardear, eu vou ler aqui porque tem que ler mesmo. Vou ler, preste atenção. Alardear que respeita o cliente é uma coisa. Praticar essa reverência no dia a dia é outra. Felizmente a pesquisa, entre aspas, o nome da pesquisa, Empresas que mais respeitam o consumidor, realizada pelo IBRC, Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente, feita uma pesquisa para um organismo sério, com exclusividade para a revista Consumidor Moderno, indica que o consumidor brasileiro sabe identificar as tênues evidências que inserem uma empresa no afamado grupo das que o respeitam de fato. E, meus queridos, essa pesquisa ouviu 1.800 pessoas. 1.800 pessoas em 5 capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e no Distrito Federal. E perguntou, na primeira etapa da pesquisa, o que é mais importante para que uma empresa respeite o consumidor. Vou repetir, 1.800 pessoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, 5 capitais e no Distrito Federal. Né? E perguntou o que é mais importante para que uma empresa respeite o consumidor. Pasmem vocês no que eu vou ler aqui. E veja na tela, que é para você acompanhar comigo. Veja, para respeitar o consumidor, o que é indispensável. Estão vendo aí na tela? Olha só. 43% atendimento. Olha lá, atendimento. 29% qualidade. 17% responsabilidade social. 9% em quarto lugar, preço e 2% propaganda. Meus queridos, veja bem que coisa interessante. Foram pesquisados 11 setores. 11 setores. Quais são os setores que foram pesquisados? Vamos ver aí de novo na tela. Vamos ver lá. Quer ver? Ó? Vamos ver. Alimentos, automóveis, bancos, companhias aéreas, eletroeletrônicos, indústria farmacêutica, governo, saúde, telefonia celular, telefonia fixa e varejo. 11 setores, 6 lugares do Brasil, 5 capitais, incluindo mais um, o Distrito Federal, em primeiro lugar em todos os setores, em todas as capitais, em todos os grupos pesquisados. O que é que deu? Atendimento. Olha que loucura. E eu tinha certeza, quando vi a pesquisa na primeira vez, que poderia dar atendimento em algumas categorias ou em algumas cidades. Mas eu imaginei, por exemplo, vou dar um exemplo, banco. Não, professor, nós queremos uma taxa mais baixa, os bancos são todos iguais. Queremos uma taxa melhor. Não, atendimento. Atendimento. Nós vamos ver em seguida, para que você compreenda isso de uma maneira forte, nas 6 regiões pesquisadas, o que aconteceu nessas categorias todas. Vamos ver um pouco mais em seguida. Então, veja bem,
Olha aí no quadro, acompanhe comigo aí na tela. Belo Horizonte. 46% dos pesquisados em Belo Horizonte valorizam mais atendimento. 31% qualidade, 11% responsabilidade social, 7% preço, 5% propaganda. 46%, gente. Olha agora, Brasília, acompanha aí no quadro. 40% atendimento, 35% qualidade, 11% preço, né? 13% responsabilidade social, 1% propaganda. Olha lá agora, Curitiba. Vejam só que não muda, gente. Isso que me impressionou, e a pesquisa séria. Curitiba, 37% atendimento, 31% qualidade, 21% responsabilidade social da empresa, 8% preço, 3% propaganda. Acompanhe agora aí comigo, Rio de Janeiro, 40% atendimento, 31% qualidade, 13% preço, 15% responsabilidade social. Vejam responsabilidade social na frente de preço no Rio de Janeiro e 1%, né, propaganda. Salvador, olha lá, Salvador, gente, vamos ver no quadro. Atendimento 43%, qualidade 26%, responsabilidade social junto com qualidade 26%, preço 4%, propaganda 1%. Veja agora São Paulo. São Paulo, atendimento 41%, 27% qualidade, 20% responsabilidade social, 9% preço, 3% propaganda. Ou seja, meu querido, atendimento em primeiro lugar, nas 11 categorias, nas 6 cidades pesquisadas. Atendimento. Segundo lugar, qualidade. Terceiro lugar, responsabilidade social. Quer dizer, empresas que são voltadas à comunidade, voltadas ao seu mercado, que respeitam os seus funcionários, que respeitam o meio ambiente. Mas veja a loucura que é, a disparada que é o atendimento. E agora você vai ficar surpreso, né? Quando eu vou comentar em seguida o quê? Que preço ficou em quarto lugar. Mas, professor, será que essa pesquisa foi bem feita? Quarto lugar o preço? E tem lugares, por exemplo, vejam bem, Rio de Janeiro 15%, mas Belo Horizonte preço 7%, 8% em Curitiba só, 9% em São Paulo, o preço 4% em Salvador. Mas, professor, 4% preço e 43% atendimento, 26% qualidade. Ué, professor, mas todo mundo não diz. Meus clientes só querem preço. O negócio é preço. Se eu baixar preço, vende. Se eu não baixar preço, não vende. Está aí a pesquisa. Gente, você que está me ouvindo, acredite em pesquisa. Acredite na coisa certa. Acredite e você vai ver. Vamos ver um pouquinho mais em seguida. Vejam, eu vou ler um pedacinho dessa reportagem que saiu na Consumidor Moderno, essa revista número 76, de dezembro de 2003. E como a diferença, diz lá, estou lendo da revista, entre os produtos desapareceu, hoje tudo é commodity, quer dizer, produtos não diferenciados, as pessoas notaram outros benefícios. E agora veja bem, e o atendimento é o modo mais fácil para se diferenciar. É difícil copiar um atendimento cortês e eficaz, mas é muito fácil copiar um excelente produto, compara o professor Luiz Paulo Fávero, que é pesquisador coordenador do PROVAR, Programa de Atendimento em Varejo da Faculdade da USP, não é? Da FIA USP. E o atendimento é o responsável pela grande diferenciação. E o atendimento, afirma ele, depende unicamente das pessoas. Eduardo Terra, gerente de serviços da Multibras,
acredita o sucesso da empresa na pesquisa que ganhou no segmento eletroeletrônicos justamente a isso. Abre aspas, olha o que diz o Eduardo Terra, gerente de serviços da Multibras. A valorização das equipes é fundamental para que alcancemos diferenciais na lealdade de nossos consumidores, diz. E a gente é obrigado, gente, a falar quem foram os campeões, na opinião da pesquisa. Na categoria alimentos, a vencedora foi a Nestlé. Veja aí no quadro, veja aí na televisão, está mostrando. Automóveis, Volkswagen. Banco, Itaú. Companhia aérea, TAM. Eletroeletrônicos, Multibras, que é Brastemp e Consul. Farmacêutica, Roche. Governo, os Correios. Saúde, Unimed. Telefonia celular, a Vivo. Telefonia fixa, nenhuma, gente. E varejo, o supermercado Extra. Meu querido, o que é que nós discutimos nesse programa de hoje? Pesquisa. Vamos parar de chutar, de falar coisas que a gente acha que são ou que não são sem pesquisar. Professor, eu não acredito nessa história de que preço está em quarto lugar. Não, você não acredita? Faça a sua pesquisa. Você não pode viver a vida inteira só acreditando no que você acha. Para isso existem institutos de pesquisa. Para isso existem revistas sérias, como a Consumidor Moderno. Então, não fique com achismo. Olhe a pesquisa. Veja que, em primeiro lugar, em 11 setores, 6 capitais, atendimento. Segundo lugar, qualidade do produto e qualidade na prestação de serviço. Terceiro lugar, a responsabilidade social da empresa. Empresa que participa da comunidade, que respeita o meio ambiente, que respeita os seus colaboradores, que tem aquilo que se chama de governança corporativa, ou seja, são empresas transparentes, honestas, socialmente responsáveis, ajudam a sua comunidade. Quarto lugar, preço. Quarto lugar. Em quinto lugar, a propaganda. Foi um duro golpe nas agências, não foi essa pesquisa? Foi um duro golpe. Não é quem imaginava que propaganda era que fazia... Não é verdade, segundo a pesquisa. E preço, quarto lugar. Mas, professor, meus clientes, eu até, professor, acredito nessa pesquisa para outra, mas a minha não. Meus clientes só querem preço. Meu querido, tire isso da sua cabeça. Atenda bem. Faça diferença. Faça produtos e serviços de qualidade. Participe da comunidade. Seja uma empresa socialmente responsável. E você vai ver que o seu cliente, mesmo sabendo que o seu produto ou o seu serviço é mais caro que os produtos e serviços concorrentes, ele vai aceitar deliberadamente, colocar a mão no bolso dele e pagar um preço premium, que a gente chama, um preço maior pelo seu produto, para ser seu cliente, porque ele valoriza isso. Não sou eu que estou falando, é pesquisa. E a gente no Brasil tem que começar, primeiro, a fazer pesquisa e, segundo, a acreditar nas pesquisas. E essa pesquisa, para mim, foi incrivelmente reveladora. Veja essas empresas vencedoras. Realmente elas são campeãs. Por quê? Porque, na opinião do cliente, fazem, do consumidor, fazem aquilo que eles valorizam. Em primeiro lugar, atendimento. Segundo, qualidade do produto, do serviço. Terceiro, responsabilidade social. Quarto, preço. Quinto, propaganda. Então, veja bem, gente, é esse o caminho. Está mostrando para nós, está dizendo para nós, faça isso, melhore nisso, treine o seu pessoal, valorize o seu capital humano e você vai ter sucesso. Meu querido, o tema foi o que o consumidor brasileiro realmente valoriza.
uma pesquisa que saiu na revista Consumidor Moderno, feita por um instituto sério de pesquisa, contratado por essa revista, revela o que eu acabei de falar. Pense nisso. Pense nisso. E mais do que pensar, faça isso. Mude a sua empresa para isso, para atendimento, para qualidade. E você vai ter muito sucesso. O nosso tema de hoje é o seguinte, preste atenção. O que não vemos é o que mais aparece. Pode reparar. O que é que mais afeta a imagem da nossa empresa? São as instalações? Não. É a sede? Não. É o clima da empresa. É como a empresa como empresa se apresenta para o seu mercado, para a sua realidade, para o seu cliente. Então, meus queridos, às vezes coisas que não enxergamos, como, por exemplo, uma briga entre departamentos dentro da empresa, uma briguinha de um chefe com outro chefe, uma briga de um pessoal com outro pessoal, reflete lá fora, reflete lá no cliente, reflete lá naquele fornecedor, denigra a imagem da nossa empresa. Veja dentro da empresa uma brigazinha entre secretárias. Secretária do doutor fulano versus a secretária do doutor Beltrano. Veja o que isso dá de problema para a empresa. Ninguém está enxergando muito, acha que isso não tem importância, não tem? Quando uma ligação do doutor Beltrano é passado para o doutor fulano, pronto, daí um já não atende, a secretária diz, ele está ocupado, ele não pode atender agora. E daí aquele anúncio, que era na verdade um cliente, que era na verdade um fornecedor importante, que era alguém que a empresa precisava de um relacionamento mais forte, e é impedido, é bloqueado por uma briguinha de duas secretárias. É ou não é verdade? As coisas que nós não vemos são as que mais aparecem. Você lá fora fala, aquela empresa, não sei. O pessoal lá dentro parece que não se entende. Cada um diz uma coisa, a gente fala uma coisa é isso, fala outra é outra, fala outra é outra. Não sei, cada um diz, é esquisita aquela empresa. O que você não está enxergando nada. Eu uma vez vi assim, essa empresa é um sepulcro caiado. Não é? O que é isso? Lindo, né? Branquinha por fora, uma maravilha, mas dentro, nossa, que horror. Só briga, só fofoca, só tensão, só ansiedade lá dentro. É ou não é verdade? O que a gente não vê é o que mais aparece. Da mesma maneira, eu vou contar uma coisa a vocês. Veio aí a pergunta do office boy. Eu conheço uma empresa que perdeu um dos seus mais importantes clientes. Sabe por que ela perdeu? Porque essa empresa, cliente, né, essa empresa, maltratou o office boy da empresa que era cliente. Essa empresa fornecedora, né, maltratou o office boy. O office boy, que era um menininho queridíssimo, ele era muito humilde, ele foi lá e falou, daí começaram a bater na cabeça dele, ele chegou chorando na empresa. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Aquela empresa lá, eu vou lá, todo mundo mexe comigo, me xinga, ficam batendo na minha cabeça. O diretor falou, o quê? Ficam fazendo isso com você? Fica muito bem, perderam o cliente. E daí veio o presidente, daí veio todo mundo lá da empresa, né, da fornecedora, mas como? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Pergunte para o seu pessoal para ver se eles descobrem o que aconteceu que vocês nos perderam como cliente. Nós não vamos falar para vocês, vocês têm que descobrir. E pensaram em tudo, defeito nisso, defeito naquilo, porque houve aquilo, porque foi não sei o quê, porque atraso não sei onde, mas nada disso. Daí, quando foram falar, nós não descobrimos onde a gente pode ter errado. E o presidente da empresa cliente falou, sabe onde vocês erraram? Vocês trataram mal o nosso office boy. Vocês estão pensando que ele não é gente? Vocês estão pensando que ele é o quê?
Porque ele é de cor, vocês acham que ele é o quê? Pode bater na cabeça dele? Pode? Não. Nós, cliente de vocês, não vamos ser mais. Sinto muito. Gente, o que não vemos é o que mais aparece. Por isso o tema da nossa conversa de hoje é: o que não enxergamos, o que não vemos, é o que mais aparece. Eu quero contar um caso a vocês muito interessante. Eu fui numa empresa e vi uma discussão uma vez, mas uma discussão assim, todo mundo irritado ali, mas irritado, sabe por quê? Porque a empresa fornecedora daquela empresa, ela mandava lá, acho que os produtos, e alguém fazia uma relação à mão, manuscrito. E a letra dessa pessoa era absolutamente ilegível. Você não sabia se aquele J era J, se era F, se era... Você não... Enfim, um inferno. E ficava todo mundo, o que está escrito aqui? O que está escrito? Mas por que eles não datilografam isso aí? Não, mas é que a pessoa que faz, ela diz que ela prefere fazer a mão, mas pensa, eu já pedi, ela não faz. Mas gente, é um horror, a gente não sabe o que chegou. Aqui é 8 ou é 3? O que está escrito aqui? Eu acho que é 8, mas eu acho que é 3. Agora, gente, uma irritação. E eu comecei a rir, todo mundo, o senhor está rindo porque não é o senhor que está aqui todo dia com esse troço. Eu falei, gente, olhem que problema uma empresa está criando com a outra por causa de uma relação manuscrita de envio que vocês têm que exigir que seja datilografado, ou tem que exigir que seja por computador, mas pelo amor de Deus, vocês não podem. Olha, professor, eu vou dizer para o senhor, é um estresse. É um estresse. Tanto é que chega o pedido deles, todo mundo aqui foge, dá um descarte, sai para lá, sai para cá, mas ninguém quer pegar. Por quê, professor? Porque não consegue ler. Mas, gente, olhe, agora eu pergunto para vocês, será que aquela empresa fornecedora que tem esse funcionário que faz manuscrito porque ele não gosta de computador ou ele não gosta de datilografar, sei lá o quê, será que a chefia dele sabe? Será que o presidente sabe o risco que ele está correndo de aparecer um outro fornecedor e que simplesmente pela irritação terrível de uma letra que ninguém entende, você vai perder um cliente? Será que sabe? Pense nisso. Eu já vi, por exemplo, casos incríveis. Eu vi, por exemplo, falar, mas por que vocês compram ainda dessa empresa há anos? Olha, professor, se eu contar para o senhor é kafkaniano, não dá, o senhor vai dar risada, mas eu vou contar. Há anos atrás, há uns 5 anos atrás, nós tivemos um problema aqui. Nós tivemos um pequeno incêndio aqui no departamento nosso, um problema simples. Um problema, e vários computadores nossos foram queimados e a gente então foi comprar outros, etc. Essa empresa, essa fornecedora nossa aí, ela emprestou no dia seguinte 12 computadores dela para nós. Onde ela achou, não sei. Daí nós soubemos que ela alugou os computadores, dizendo que era dela, para nos dar. Isso quando chegou na nossa diretoria, quer dizer, a gente no meio de um incêndio, né, no rescaldo daquelas coisas, a gente preocupado, o departamento de compra, imaginem só, tinha que comprar tantas coisas e mais os computadores, porque muita coisa queimou. Né? Não importa se o seguro ia pagar, se o seguro não ia pagar, até o seguro vir, então não sabe se pode comprar agora, se não pode. Aquela coisa. Essa empresa que não tem nada com computador, ela não tem nada. Ela fornece outra, ela fornece uma resina para nós, que não tem nada com computador. Ela nos emprestou 12 computadores e falou, devolvam quando precisarem. Professor, como que nós vamos abandonar uma empresa dessa? Como que nós vamos deixar de comprar de uma empresa dessa por um concorrente porque o preço é maior? A diretoria não quer nem ouvir falar de outro fornecedor. E a gente às vezes chama ele aqui e diz, por favor, faça direitinho, faça isso, faça aquilo. Vocês estão errando ali. Mas dá vontade de falar para eles, porque nós não podemos deixar de comprar de vocês nunca. Então, por favor, ajudem a gente também. Olha que coisa. O que a gente não enxerga é o que mais aparece. Às vezes, o que a gente chamaria assim, né, de uma atitude de solidariedade. No momento difícil da empresa, às vezes essa atitude, né, faz toda uma diferença. E quem está enxergando isso?
Né? Garante que lá na outra empresa fala assim, besteira, para quê? São ricos lá, o seguro está pagando tudo. Quer dizer, é se colocar no lugar do outro. Ver aquela condição assim, tudo pegou fogo, né? Tudo difícil, naquele momento, quer dizer, qual foi a pessoa, qual foi a empresa que se solidarizou conosco assim de uma maneira mais forte, mais concreta? Que não foi só um telefonema, pegou fogo aí, olha, meus sentimentos, viu? Mas o que você, não é verdade? Agora, na hora, essa empresa, daí eu fui estudar esse caso, né? Porque eu gosto dessas coisas, né? Então, daí o que aconteceu? Essa empresa foi imediatamente comparada com as outras. A empresa, gente, né? Tiveram empresas que nem ligaram. Outras, então, pularam fora, porque tá louco, pegou fogo, agora estão com problema, eu que não vou fornecer para essa empresa. Sei lá se eles vão ter condição de... Sei lá se eles têm seguros. Aconteceu de tudo. Essa não. Então, vejam a diferença. Então, gente, a gente tem que começar a pensar o seguinte. O que aparece numa empresa? Será que é a instalação dela? Será que é um número de telefone bonito? Será que é uma recepcionista muito bonita? O que será que aparece? Será que não são as coisas que nós não vemos? Será que não são as coisas que nós não enxergamos, não prestamos atenção, não damos atenção? Então eu quero contar a vocês um caso de 2 motoristas. Um que fez a sua empresa perder o cliente e outra que fez a sua empresa ganhar outros clientes. Vou contar o primeiro caso, que é o negativo, não é isso? Foi uma revenda de bebidas. Tinha um motorista que ia entregar a bebida no restaurante. E ele fazia questão de parar o caminhão em cima da calçada, quando não em cima do canteiro. Ora, o peso de um caminhão em cima da calçada afunda a calçada. E a calçada afundou uma vez. A empresa ligou para a revenda de bebidas e falou, olha, foi o caminhão de vocês. Qual foi a resposta da revenda de bebidas? Não foi, porque conversamos com o motorista nosso disse que não parou, que ele para sempre na rua, que não põe a roda da frente em cima da calçada, do passeio, e aí, bom, 2, 3 vezes. Outra vez o caminhão parou sem cuidado, o motorista sem cuidado subiu a roda da frente em cima do passeio, em cima da calçada, afundou de novo. Ou seja, o cara do restaurante, um dos restaurantes que mais comprava aquela bebida, mudou de marca. Não, houve uma discussão, uma briga, uma xingação por telefone e o dono do restaurante falou, não compro mais a sua cerveja, o seu refrigerante, não quero saber mais. Não, mas nós mudamos de modo, eu já reclamei 3 vezes, vocês não mudaram nada, vocês não fizeram nada, tá aí é o mesmo motorista, ele vem aqui ainda ri da cara da gente, ninguém suporta ele aqui dentro, agora acabou. Um motorista. Agora, o que é que lá essa revenda, a diretoria devia estar falando? Não, é conversa dele, imagine, que é um motorista, ninguém reclama, só ele que reclama. Imagine, isso é conversa deles lá, deixa, não deu a mínima atenção. Perdeu o cliente. Perdeu, segundo essa revenda, o seu melhor cliente. E não foi a revenda que perdeu, foi a marca que perdeu. Além de a revenda perder, a marca perdeu. Querem ver outro caso? Eu trabalhava numa empresa, né, como consultor, que no fim do ano eles tinham uma coisa muito bonita. Eles faziam uma festinha lá na empresa e eles convidavam uma pessoa de cada empresa fornecedora deles, né, da qual eles eram clientes, das quais eram clientes, para prestar uma homenagem. Como assim? A pessoa que mais... Elas gostavam da empresa tal. A pessoa que mais se relacionava, então, um ano era uma telefonista, outro ano era uma secretária, e nesse ano foi um motorista de entrega. Mesmo caso, gente. E eu perguntei por que esse motorista de entrega está sendo homenageado por vocês na festinha de fim de ano como o funcionário principal daquela empresa fornecedora. Eu falo, mas professor, esse motorista não existe, que nem ele. Eu vou contar para o senhor, já quisemos roubar ele, né, dessa empresa. Porque ele é um espetáculo, professor. Ele não ajuda, ele tira as coisas, ele faz a entrega das coisas dele e ele ajuda, se tiver alguém do lado, ele ajuda
essa outra pessoa que está a entregar também, a carregar também. Ele ajuda as pessoas, ele tem paciência para esperar, ele acelera as coisas para nós. Quando é necessário, ele mesmo preenche lá o não sei o que de entrega. Ele faz, enfim, todo mundo aqui adora esse motorista. E eu vou dizer para o senhor, quem faz o sucesso daquela empresa, além do produto ser bom, além de tudo, olha, é esse motorista. E nós vamos prestar essa homenagem. Eu fui durante a homenagem. Fui na homenagem, você já viu o discurso lindo que fizeram para esse motorista. E tinham 12 ou 15, se não me engano, pessoas, uma de cada empresa, que pessoas foram homenageadas. E tinham 2 diretores de empresas iguais àquela que estava prestando a homenagem, empresas assim congêneres, ali participando. Sabe o que aconteceu? Terminou a homenagem para aquele motorista, todo mundo até se emocionou, porque foi a pessoa mais simples das homenageadas. Um dos diretores dessa outra empresa chamou o motorista e falou, como é o nome da sua empresa? Vocês fazem isso, fazem aquilo? Eu gostaria de entrar em contato, você podia dar o meu cartão lá para o seu chefe, porque eu gostaria mesmo. Nós estamos trocando de fornecedor e foi tão bonita a homenagem feita a você aí que a gente queria, né? Quem sabe se a gente pode comprar de você? E essa empresa ganhou um outro cliente, um novo cliente. Por causa de quem? E eu fui perguntar para aquele outro. Falei, por que vocês realmente trocaram? Ele falou, professor, a gente estava com eles mais ou menos em mente. Mas o fator decisivo foi aquela homenagem àquele motorista. É ou não é verdade que o que não enxergamos é o que mais aparece? Às vezes o que não vemos é o que mais aparece. Esse, gente, é o grande segredo. Esse é o grande desafio. A gente tem que dar atenção aos detalhes, cuidar das coisas, para que isso realmente ocorra na nossa empresa. As coisas pequenas, as coisas simples, é isso que a gente precisa. Então pense nisso, né? Pense em todas as situações possíveis e imagináveis que a sua empresa se relaciona com o mercado, se relaciona com clientes, com fornecedores, sei lá com quem, né? E que ela, na verdade, tenha essa imagem colocada à prova. E será que você está prestando atenção nisso? Será que, na verdade, o sucesso da sua empresa não está em coisas que você não vê? Será que, às vezes, o fracasso que você está experimentando não está em coisas que você não vê ou não está enxergando? Preste atenção nisso. O que mais aparece são as coisas que não vemos. O tema do nosso programa é ação e omissão. Na verdade, você já reparou como as pessoas realmente se omitem? Como as pessoas realmente... Porque é mais fácil se omitir, é mais fácil não se comprometer. E eu fiz uma relação de coisas que a gente tem trabalhado muito, exatamente nesse ponto, e a gente tem visto por aí pessoas que se omitem, pessoas que não fazem, pessoas que poderiam fazer melhor e deixam de fazer. Por quê, minha gente? Porque é sempre mais fácil não fazer. Então eu trouxe algumas coisas que eu queria comentar com vocês, principalmente em atenção a esses telespectadores que nos enviaram esses e-mails e fax. Veja bem, gente, a grande verdade é a seguinte, é sempre mais fácil, isso que eu queria dizer a vocês, é sempre mais fácil não fazer. Vocês já repararam como é muito mais fácil quando a gente não faz? Como é muito mais fácil quando a gente se omite? Por quê? Porque fazer dá trabalho, fazer exige que a gente se comprometa, fazer exige que a gente se envolva, fazer exige... Então, é sempre mais fácil não fazer. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Hoje, no mundo de hoje, se a gente, na verdade, se economiza, se a gente não faz, a gente vive uma vida mais fácil. Mas eu pergunto a você que está me ouvindo, será que, embora seja mais fácil, né, será que é aquilo que a gente deveria fazer? Será que se a gente viver se omitindo, a gente, na verdade, vai ter o sucesso que a gente precisa e merece ter? Então, o primeiro é este exatamente. É mais fácil não fazer. Segunda coisa que eu queria comentar. É mais fácil
omitir-se diante da realidade, não é verdade? Quer dizer, a gente está vendo uma situação difícil, ou na empresa da gente, ou em qualquer lugar, quer dizer, mas a gente se omite. Por quê? Porque por que eu vou falar? Por que eu vou me meter? Por que eu vou... Então a gente se omite. O pecado da omissão, não é gravíssimo. Por que o pecado da omissão é gravíssimo? Porque é o não fazer, quer dizer, é você ver a possibilidade de colaborar, é você entender a possibilidade de participar e se economizar, e não fazer. Qual é outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês? Está aqui, é sempre mais fácil não se meter. Não é sempre mais fácil? Não é sempre mais fácil a gente deixar que o outro faça, deixar sempre que o outro tome a responsabilidade? Qual é outra coisa que eu queria chamar a vocês? É sempre mais fácil economizar-se. E aí eu queria dizer uma coisa a vocês. A vida da gente é realmente o momento que a gente está vivendo. A pessoa que se economiza, a pessoa que vive se economizando, ela realmente acaba perdendo a consciência de que viver é o instante presente, o momento presente. O tema do nosso programa de hoje é coaching. O que é coach? Né? O coach, em inglês, significa é o técnico, é o treinador de um grupo, né? De um time, de uma equipe. Então, por exemplo, a gente fala é o coach do time de futebol americano, é o coach do time, é uma palavra inglesa, muito mais até de origem inglesa. Na Inglaterra, o coach é muito forte quando se fala de alguém responsável por uma equipe. Hoje, o que o mundo inteiro está falando é que um chefe, um treinador, alguém que seja responsável por um time ou por uma equipe deve ser um verdadeiro técnico, deve fazer aquilo que se chama de coaching, quer dizer, deve trabalhar o seu time. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de um técnico é o seguinte, repare bem, a primeira coisa que ele tem que fazer é recrutar bons jogadores para o time. É trabalhar, é selecionar os melhores para o time dele. Mas isso a gente pode até falar num outro programa, como é que recruta e seleciona gente, que vai ser o tema de um outro programa. Mas depois de ter o time na mão, o que o técnico tem que fazer? A primeira coisa, gente, é conhecer profundamente cada um dos jogadores. Conhecer os seus pontos fortes, as suas fragilidades, no que ele é realmente bom, o que ele é realmente capaz de fazer. Porque qual é a função do técnico, do coach? É aproveitar, tirar o máximo do potencial daquele jogador, o máximo do potencial daquela pessoa, para benefício do time. Fazer com que aquela pessoa ela se sinta valorizada pela utilização de todo o seu potencial. Vocês já repararam que num jogo, por exemplo, né, um jogo desses famosos, uma das coisas que mais irrita um dos jogadores é que os outros não passam a bola para ele na hora que ele está no lugar que ele sabe marcar, no lugar onde ele domina aquela coisa, no lugar onde ele pode, não é? Então, você tem que fazer cada jogador compreender o seu potencial também e reforçar e valorizar o seu potencial e compreender profundamente o time, o potencial também do seu companheiro. O que o seu companheiro é capaz de fazer por ele também, jogador, para que ele, como indivíduo, tenha sucesso. Então, o nosso tema hoje é como fazer para que o funcionário se comprometa com a empresa. O que é comprometimento mesmo? Pense bem, nós fizemos várias pesquisas já na vida, né? A gente na Antropos trabalha fazendo muita pesquisa. Eu queria dizer a você, a coisa mais importante, mais valorizada num funcionário, num colaborador, assim como num amigo, assim como numa pessoa, é o comprometimento.
é aquilo que a gente chama commitment. Até aquela empresa nossa chama commit, quer dizer, comprometida. Né? Commit é to commit, é se comprometer, é compromissada com o sucesso do cliente, com o sucesso do amigo, com o sucesso do fornecedor. Então, o comprometimento é fundamental. Por isso que todo mundo, quando fala, professor, eu não sei, o cara parece que não é muito comprometido, é a pior avaliação que você pode ter. Uma das coisas que a gente, em qualquer papel que você desempenhe na sociedade, papel de pai, professor, empresário, fornecedor, qualquer, a pergunta que você deve fazer é: será que eu sou visto por essas pessoas, por outras pessoas, como alguém comprometido com aquilo que eu faço? Então, quando o empregado é visto como pouco comprometido, com baixo comprometimento, ele realmente está na porta da rua, quer dizer, realmente não, ninguém gosta de ninguém descompromissado, descomprometido. Agora tem uma coisa aí, o que é ser comprometido? Ser comprometido é realmente acreditar, né, na sua missão, na sua possibilidade de fazer, quer dizer, é dar tudo, né, tudo da sua inteligência, tudo do seu saber, tudo da sua condição física, por exemplo, e tudo da sua vontade, tudo do seu querer, tudo do seu entusiasmo, tudo né, da sua força até física, para fazer aquilo dar certo, para fazer aquilo que a sua inteligência disse para você, que é aquilo que você deve fazer, aquilo que leva você aos objetivos maiores, sejam seus, sejam da empresa, sejam do cliente, sejam, enfim, das pessoas com quem você trabalha ou para quem você trabalha. Então, esse que é o comprometimento. Então, agora, para você se comprometer, você tem que ter algumas condições básicas anteriores. Por exemplo, como que eu posso me comprometer num ambiente onde ninguém se compromete? Onde você, quando se compromete, faz alguma coisa boa, quando você acredita que você está totalmente... Você, na verdade, recebe punição ao invés de um reforço positivo. O DVD Training Commit transformou o consagrado sucesso em vídeo, Motivando para Vencer, do professor Marins, em um treinamento de motivação completo, interativo e multimídia. É o primeiro DVD de treinamento do Brasil pronto para ser utilizado em sua empresa. Você pode assistir o DVD na íntegra como num vídeo comum. Nós temos que ver uma coisa, gente, o que diferencia o ser humano dos outros animais? Selecionando a opção de legendas no menu inicial, você pode escolher a apresentação legendada em inglês, Muito bem, nós vimos que nós somos inteligentes e livres pela vontade. espanhol, Muito bem, nós vimos que nós somos inteligentes e livres pela vontade. ou mesmo em português. Esta opção foi idealizada para atender às necessidades dos deficientes auditivos. Muito bem, nós vimos que nós somos inteligentes e livres pela vontade. Também no menu principal, você tem a opção de acesso direto a blocos específicos do Motivando para Vencer. Esse recurso é muito útil quando você utiliza o DVD para ilustrar as suas sessões de treinamento presencial. E agora vocês vão achar que eu sou um pouco louco, mas a verdade é que viver, minha gente, é trabalhar. A Commit também preparou uma surpresa no DVD Training Motivando para Vencer. É um treinamento interativo. São 125 slides que reproduzem todo o conteúdo do vídeo. A mudança entre os slides é feita acionando a tecla de avançar do controle remoto do seu DVD player.
Você pode ainda interagir com o conteúdo do vídeo utilizando os botões localizados no rodapé de determinados slides. Eu não sou, dizem os filósofos. Eu não existo, dizem os filósofos. Nem um minuto atrás, nem um minuto à frente. Utilizando um computador que tenha drive de DVD-ROM, você tem a opção de imprimir a sinopse do vídeo ou o bloco de anotações, com todo o conteúdo da apresentação em slides, para você distribuir entre os participantes do seu treinamento. E ainda tem mais surpresas. São as dicas motivacionais do professor Marins, que são bônus da Commit, especialmente para você. O cliente com o seu mercado, nos relatórios, nas propostas, seja simples. DVD Training Commit. Tecnologia de ponta para você dar um show de motivação em seus treinamentos. O que é ser um executivo, um gerente, um chefe neste novo milênio, né? Nesta nova era assim eletrônica, nessa nova era aqui de grandes desafios e mudanças. Eu queria dizer a vocês o seguinte: eu quero comentar hoje no programa só um artigo, uma pesquisa que saiu na revista The Economist, né? A revista dizia como ser, né, um gerente nesta época aqui, né, de grande desenvolvimento e mudança. E eu quero comentar com vocês porque é espetacular. São 10 pontos fundamentais. Se a gente conseguir esses 10 pontos, se a gente conseguir entender e compreender, nós vamos ver tudo. O primeiro deles, né, é o que a gente chama de velocidade. E diz aqui a pesquisa o seguinte, né, que esta lista de 10 poderia parar aí, poderia parar na velocidade. Gente, eu sempre digo isto. Hoje em dia, não é o maior que vai comer o menor, que vai vencer o menor. É o mais ágil, não é nem sempre, às vezes, o mais rápido, mas é o mais ágil que vai vencer ou comer o mais lento. Outro dia até perguntaram para mim, professor, qual é o melhor cavalo? É o mais rápido ou é o mais lento? Eu falei, depende de onde está levando você. Se estiver levando para o abismo, é melhor o mais lento, né, do que o mais rápido. Mas, normalmente, o melhor cavalo é o mais rápido. Então, o mais ágil. Né? Então, a velocidade é a primeira característica, é o primeiro atributo de um gerente, não é, do século XXI, né, do novo milênio, né, de um diretor, de um gerente, de um gestor. Velocidade. Pensem nisso, gente. Mudar é uma coisa muito importante e tem que mudar rápido. Às vezes a gente fica esperando, protelando, empurrando com a barriga, o que a gente chama de procrastinando. Quer dizer, a gente fica, vamos analisar melhor, cuidado com a paralisia pela análise. O que a gente chama em inglês de analysis paralysis, ou seja, a gente fica paralisado, analisando, vendo, e a gente perde a oportunidade. Né? A oportunidade é uma deusa, não é isso? É careca que tem só um tufo de cabelo. E ela passa correndo na sua frente. Se você pegou a oportunidade, você conseguiu parar a oportunidade. Se não, ela passa. E você só tem uma mechinha de cabelo para pegar. O resto é tudo liso, é tudo careca. Então, cuidado. Gente, eu quero contar uma coisa a vocês. Entusiasmo é diferente de otimismo. O otimista, ele é um reativo. O otimista é aquele que diz assim, ouvi o discurso do presidente ontem à noite, fiquei otimista, li os jornais hoje cedo, fiquei pessimista de novo. Vende bem, estou otimista, vende mal, estou pessimista. Não é? Ele é reativo, as condições externas é que o tornam um otimista, eu já falei isso aqui, um otimista, um pessimista, ou como dizem os pessimistas no Brasil, eu sou um realista. A maioria dos pessimistas se autodenomina realista.
A palavra entusiasmo, já expliquei, vem de theos em grego. Theos em grego significa Deus, os gregos eram panteístas, estavam entusiasmados. Então, o entusiasmo é ter Deus dentro de si. Essa é a diferença. Se você não tiver entusiasmo, se você não acreditar em você, que tendo um Deus, ou deuses dentro de você, no nosso caso, que nós somos católicos, nós somos cristãos, um Deus único, quer dizer, você acreditar que tem Deus dentro de você, e, portanto, você tem toda a força para fazer a realidade se transformar, se você quiser, porque lembre que Deus deu a liberdade para todos nós, não é? Então, você não consegue. E por que paixão? Porque se você não fizer as coisas com sentimento de fazer, você também não vai para frente. Esse sentimento, essa paixão, é que é uma coisa diferente. Então, eu vou contar uma história a vocês. Outro dia, eu estava numa loja, não é? E o sujeito falou para mim, mas professor, aqui está muito difícil. De repente, você vê outra loja dando certo, de repente, você vê um restaurante dando certo, você vê... Sabe, esse entusiasmo, essa paixão fazem a diferença. Gente, eu posso citar dezenas de exemplos. Vejam, por exemplo, esse restaurante Máximo aqui de São Paulo. É considerado o melhor restaurante do Brasil já há anos, um dos melhores restaurantes do Brasil. Mas você vai lá, está lá o seu Máximo, está lá o Venâncio, o irmão dele, estão lá, estão ali, com entusiasmo, recebem a gente com um abraço, com alegria, estão ali de noite, na cozinha, no salão. Quer dizer, é essa paixão pelo que faz. Não adianta você ter uma coisa mais ou menos. Você pega em São Roque, por exemplo, né? O seu Stefano, aquele restaurante dele, o Stefano. Gente, uma alcachofra maravilhosa. Né? A esposa dele, os filhos, todos ali, aquela paixão. Então você vê a diferença, o sucesso há anos. Por quê? Porque as pessoas têm paixão naquilo que fazem. As pessoas fazem com sentimento de fazer. E agora, quando a pessoa não faz com sentimento de fazer, quando não põe paixão naquilo que faz, né, a coisa não sai, fica morna. Ela fica morna, ela fica insossa, fica sem sal nem açúcar. Então a gente pega, por exemplo, por que as pessoas têm sucesso? Pode reparar, são pessoas que têm entusiasmo pelo que fazem, são pessoas que têm paixão pelo que fazem. Ética é muito mais do que não roubar. Ser ético é ser alguém que tem princípios claros, cristalinos, e sobre os quais pauta a sua vida, sobre os quais pauta o seu comportamento. Então, veja bem, a ética é fundamental para o sucesso da empresa hoje. A gente quer se relacionar, e o mundo quer se relacionar, cada vez mais com pessoas cada vez mais éticas, com empresas cada vez mais éticas. O que é uma empresa ética? É aquela empresa que se compromete eticamente, quer dizer, com seriedade, com o sucesso do seu cliente, por exemplo. É aquela que é um solution provider, que é um provedor de soluções. Ela realmente se volta ao seu cliente. Não é aquela que quer ganhar de uma vez só, enfiar a mão no bolso do cliente. Então, ser ético, eu quero dizer uma coisa, não é só roubar. Né? Ser ético, na verdade, é não economizar-se. Você, como pessoa, o que é ser ético de uma empresa? Sou eu não me economizar. Eu vendo, por exemplo, alguma coisa que deve ser feita, alguma coisa que precisa ser feita, eu ir lá e fazer. É falta de ética eu ver uma coisa que deve ser feita e não fazer. Vocês querem ver outra coisa que é falta de ética no amplo sentido, no sentido mais amplo? Eu, por exemplo, não me aperfeiçoar, não entender dos produtos com os quais eu trabalho. É falta de ética, por exemplo, eu não participar de algum curso que eu possa participar para que eu contribua mais com o meu cliente, com o meu mercado. É falta de ética, por exemplo, vou dizer para vocês, é pouco ético. Isso pode parecer uma loucura que eu estou falando. Eu, por exemplo, ter informações e não passar essas informações, se elas são relevantes para a melhoria do produto, para o atendimento ao cliente. É falta de ética, por exemplo, eu sonegar informações que são relevantes com relação à concorrência, com relação ao mercado. É falta de ética, gente.
eu, por exemplo, não preparar um sucessor para o meu lugar. Porque não é só o egoísmo de... Não, pode ser que aconteça alguma coisa comigo, né? E eu sonegar o conhecimento para que forme um sucessor. Então, meus queridos, o programa de hoje é o seguinte: o perigo não é você pensar grande e não conseguir, e lutar, e lutar, e lutar. Sabe qual é o perigo? É você pensar pequeno e conseguir. Vou repetir: o perigo não é você pensar grande e lutar, lutar, lutar para tentar conseguir. O perigo é você pensar pequenininho e conseguir. Daí você vai ser pequeno, você vai ser aquele de sempre, você vai ser o igual. Tem um ditado muito bonito em latim que fala: Aquila non captat muscas. Sabe o que é isso? As águias não caçam moscas. Em inglês é Eagles catch no flies, é o mesmo ditado. Ou seja, as águias não caçam moscas. Ou seja, quem pensa grande, quer coisas grandes. Quem pensa grande, quem voa alto, precisa de coisas altas, grandes, para que possa, na verdade, sobreviver com o seu ego, com a sua autoestima elevada. O perigo não é você pensar grande e não conseguir, é você pensar pequeno e conseguir. Gente, se você não tiver, se nós não tivermos, se eu não tiver um sentimento de missão, se eu não tiver uma coisa que me levante da cama toda manhã e que eu queira fazer, se eu não tiver um livro para escrever, se eu não tiver uma aula para preparar, se eu não tiver uns e-mails complicados que me mandam para eu responder, se eu não tiver, estou falando de mim mesmo, uma pesquisa para eu fazer, eu não tenho vontade de acordar de manhã. Vou acordar de manhã para quê? Para ir para o meu escritório? Para ficar ali assinando papel? Não é como a gente brinca, 80% do tempo assinando papel e 20% do tempo desfazendo mal entendido dos 80% que você assinou. Quer dizer, isso é a vida. Será que a vida da gente é realmente trabalhar num serviço rotineiro, depois se aposenta, daí fica doente? Por quê? Porque acabou a vida. Quem já andou não tem para andar. Eu já andei, professor, eu trabalhei 35 anos no meu serviço e agora eu me aposentei e estou aqui sentadinho na porta da minha casa. Mas será que é isso que é a vida? Pense bem, será que você não deveria olhar um dia para o espelho e falar: meu Deus, eu tenho 65, 70, sei lá quantos anos eu tenho, o que eu posso fazer? Que missão eu ainda posso ter nessa terra? Né? O que mais eu posso fazer de novidade? O que mais eu posso criar? Meus queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estive no Japão e vi na Toyota do Japão um treinamento sobre boas maneiras. Na fábrica, boas maneiras. E eu me lembro que o diretor lá de recursos humanos estava falando assim que o pessoal estava achando ruim, ficou meio ofendido. Imagine fazer treinamento de boas... Mas foi o que mais melhorou o clima da empresa. E depois fizeram para os concessionários também. Boas maneiras, polidez. Lembre-se, o ser humano é um ser complexo. O ser humano precisa de qualidade de vida, e qualidade de vida tem muito a ver com a polidez, com a educação. Aqui a gente chama de pessoa bem educada, mal educada, pessoa polida é a pessoa bem educada. Preste atenção você, eu sempre conto isso. Você já pensou que a mesma perna de carneiro que o aborígene australiano, que vocês viram nas Olimpíadas aí em setembro, arranca, né, bem primitivo, arranca assim do carneiro, passa na chama do fogo e come quase crua essa perna de carneiro, o diplomata come de que maneira? Com cristal da Boêmia, porcelana inglesa, talheres de prata, não é verdade? Quer dizer, aquele negócio de com licença, por favor, obrigado, sente aqui, não é isso? Então é importante, gente,
lembrar que a polidez faz parte da civilização. Não é? A civilização significa detalhes, e detalhe significa polidez. Pode reparar. Então, um ambiente onde as pessoas são polidas, educadas, é um ambiente de trabalho melhor. As pessoas se sentem mais humanas. A gente se sente mais elevado, não é? Quando as pessoas são polidas, educadas. E é muito fácil. Polidez são aquelas 4 palavras que a gente aprendeu na pré-escola, que eu queria que você repetisse comigo. Com licença, por favor, obrigado, me desculpe. São as 4 palavras mágicas. Se todos nós só falássemos, não é? Isso, só fizéssemos isso, falássemos com licença quando a gente vai passar na frente de uma pessoa, por exemplo, que está olhando numa gôndola de supermercado, você está olhando, a pessoa passa, para na sua... Fala com licença. Se você pedir, por exemplo, falar obrigado. Obrigado para tudo, obrigado. Eu me sinto obrigado por isso que você fez. Não é? Com licença, por favor. Pedir por favor. É fácil isso aqui. Vá lá, por favor. Né? E me desculpe. Veja você, no ambiente de trabalho, no dia a dia, como a polidez é fundamental. Veja você no dia a dia, nas coisas simples, como, gente, um marido e mulher, me desculpem eu falar isso, marido e mulher, gente, vocês já pensaram quantas brigas de casamento, quanto ambiente de casamento gostoso você teria se o marido, se a mulher fossem com relação ao outro polidos, educados. O tema de hoje será: o que eu, como empregado, posso e devo fazer para segurar o meu emprego, para manter o meu emprego? O que um patrão quer? O que um chefe quer de um subordinado? Veja bem, eu queria chamar a atenção de você porque isso é muito simples. Primeira coisa, quer que você, funcionário, faça parte da solução dos problemas e não parte dos problemas. Há 2 tipos de coisa que você pode ter, 2 tipos de postura que você pode ter. Ou fazer parte do problema, ou fazer parte da solução. E o que, na verdade, todo chefe, todo patrão mais quer é que o seu funcionário, o seu colaborador, o seu empregado, faça parte da solução e não do problema. Que ele não venha com problemas, que ele venha com soluções. Então, para isso, o funcionário precisa ser assim, proativo, positivo, agradável, para cima. Essa é a coisa mais necessária, gente. Não se iludam. Currículo é importante? Claro que é. Sabedoria é importante? Claro que é. Conhecimento dos produtos? Claro, tudo é importante. Mas tudo isso, numa pessoa para baixo, negativa, é uma pessoa, como eu disse no meu último livro, Livre-se dos Corvos, é uma pessoa, um corvo, não resolve nada. Você quer na sua empresa, você precisa no seu departamento, você quer, de pessoas assim, alegres, pessoas proativas, pessoas que resolvam, pessoas que queiram resolver, que procurem soluções, que venham com saídas para você e não com portas fechadas, pessoas que abram portas, não pessoas que fechem portas. Eu vejo muito, quando a gente comenta, né, entre chefes, patrões, gerentes, diretores, grandes e pequenos e médios empresários, o que a gente ouve falar? Pô, aquele fulano, rapaz, aquele funcionário meu, ele só vem com problema, mas ele só vem com, dizendo, isso não vai dar, aquilo é difícil, não sei, você dá uma ideia, ele fala, mas será? É bom, podemos experimentar, mas não sei. E olha, os clientes estão reclamando, ninguém está gostando dessa nova cor. Será que é ninguém ou 2, 3 que não gostaram? Sabe essa pessoa que vem dizendo assim, um dia um dono de um supermercado falou uma coisa para mim que eu quase morri da risada, ele falou, todo dia. O meu gerente tem um terreno baldio aqui do lado, diz assim, vai abrir um supermercado grande aqui do lado. Quer dizer, todo dia, esse sujeito tem que vir com má notícia.
Então, eu quero dizer uma coisa, parece bobagem, mas esta é a verdade. Você quer, na sua empresa, funcionários que façam parte da solução e não do problema. Veja bem, o nosso programa vai ser sobre o básico, o atendimento. Veja uma coisa que eu queria que você, telespectador que está me ouvindo, você que está me ouvindo, entenda. A gente complicou muito, a gente cresceu muito nas empresas, a gente criou programas complexos como o tal do CRM, Customer Relationship Management, quer dizer, o gerenciamento do relacionamento com clientes. A gente criou programas de computadores sofisticados, mas isso, sem o básico, não resolve. E qual é o básico do atendimento? O básico, gente, é atender bem. O básico é ser simpático. O básico é entregar o serviço que você prometeu, que você promete no contrato, que você promete quando faz a propaganda, que você promete quando está no mercado. Atender bem é a coisa mais básica. E às vezes a gente complica, enfeita o pavão, como a gente fala, a gente sofistica, a gente usa assim atributos de alta tecnologia e o básico não é feito. O básico do atendimento, o básico do bom atendimento telefônico, o básico de uma simpatia, de um sorriso, da rapidez, de fazer o cliente ganhar tempo comigo, né? De não enrolar o cliente, de não enganar o cliente, de não fazer o cliente se sentir menosprezado, diminuído, não deixar um cliente numa sala de espera, por exemplo, desnecessariamente, quando o cheque está pronto lá na mesa. É só pegar esse cheque e entregar para aquele coitado, aquela pessoa que está ali esperando horas para receber aquele cheque, está pronto. E você, de propósito, ou sem a sensibilidade necessária, deixa a pessoa ali esperando horas, esperando... Por quê? Né? Esses atendimentos, quando a gente vai, por exemplo, num edifício, né, o atendimento ali no escritório, o atendimento da pessoa que está ali, olhe nos olhos, coisas simples, que nós vamos ver, né, neste programa. Então, o que eu queria chamar é mais ou menos o que hoje em inglês a gente chama do back to basics, quer dizer, de volta ao básico. O tema de hoje é este: meus clientes só querem preço. Como vencer nesta guerra de mercado? E eu quero chamar a atenção de você. As pessoas têm uma ilusão que é muito difícil de explicar, porque as pessoas teimam em não querer entender, não é em não entender, é não querer entender, que realmente preço é importante e fundamental quando não há outra diferenciação mais importante. Vou dar um exemplo. Nós fizemos uma vez uma pesquisa em inúmeras concessionárias de automóvel, assim como fizemos em algumas churrascarias, dessas de rodízio de carne. Qual a diferença entre os concessionários de automóvel da mesma marca numa cidade grande que tinham 12 concessionárias? Praticamente nenhuma. Todas davam os mesmos benefícios para os seus clientes. O que uma dava, a outra também dava. Tudo dava. A diferença, então, era o preço. Não há diferenciação. Quando não há diferenciação percebida pelo cliente e que o cliente dê valor àquela diferença, a diferença é o preço. A diferença é o prazo. Churrascaria. Meu querido, se eu vou na churrascaria tal, a picanha é ótima, a costela é ótima, o cupim é ótimo, a farofa é ótima, tudo igual. Vocês já repararam que todas copiam uma das outras? Esses rodízios, todos. Tudo a mesma coisa. Qual a diferença? O preço. O preço. Mas o que as pesquisas provam, e não são as nossas, são pesquisas do mundo inteiro, no Brasil inteiro, exaustivas pesquisas,
que quando há uma diferenciação percebida pelo cliente, ele aceita deliberadamente colocar a mão no bolso e pagar o que se chama de preço premium, ou seja, um preço maior por aquele produto, por mais caro que ele possa ser. Não é? É claro que há um limite nesse mais caro, mas quando a diferenciação é percebida, e percebida como valor para aquele consumidor, para aquele cliente, ele paga essa diferença.